Queridos irmãos, com muito prazer eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos tomar assento, por favor. Fique à vontade. Abra sua Bíblia comigo. O livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero ser grato a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor me tem concedido de mais uma vez poder ministrar a sua santa e poderosa palavra nesta ocasião, participando aqui com os irmãos desta consagração abençoada. Deus abençoe ricamente esta igreja. Aleluia. A pastora Glória, que é o nome da minha mãe, Deus abençoe, assim também como todas as suas companheiras e obreiros desta casa, demais irmãos. Pastor Marcelo, que nos recebeu em seu lar já há alguns dias, sua família. Amém. É um amigo de muitas datas. Deus possa continuar abençoando também. E alguns jovens que vieram de lá também, da igreja em que ele está pastoreando. Deus abençoe. Êxodo capítulo 14. Quem encontrou, pode dizer amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Alguns versículos aqui para a nossa meditação nesta manhã. Êxodo 14, versículo 15 em diante, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas. E quem crê diz amém. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga após mim bem forte: Senhor Deus, Senhor Deus, fala comigo, fala comigo mais uma vez, em em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto já é bastante conhecido por nós, na verdade. Nós sabemos muito bem essa história, até porque até novela já foi feita dele, né? A travessia do Mar Vermelho, do povo de Israel nas terras do Egito. Então nós conhecemos muito essa história. Nós sabemos que o povo de Deus veio pela primeira vez para o Egito para fazer morada lá, por causa de José, que trouxe o seu pai Jacó com seus irmãos, e lá eles ficaram no Egito por 400 anos. E aí levantou-se alguns faraós que não temiam a Deus, que não conheciam Deus, e que começaram a perseguir o povo muito ferozmente. Deus então levanta Moisés para, através dele, libertar o povo de Deus das terras do Egito, e acontece todas aquelas 10 pragas que nós já conhecemos, e por fim a praga da morte do primogênito. Moisés então, o faraó então, melhor dizendo, decide deixar o povo Aleluia. sair do Egito, e o povo então sai. Só que Deus fala com Moisés que não vai levar eles pelo caminho mais perto para Canaã. Eles iam destino a Canaã, terra da promessa, terra que mandava leite e mel. E Deus não permite que eles vão pelo caminho mais curto, mais perto, porque também era um caminho de guerras. E Deus falou: não, esse povo, quando for por esse caminho e topar com as guerras, eles vão temer e voltar para o Egito. Então Deus decide levar eles
pelo caminho do Mar Vermelho. E quando chegam diante do Mar Vermelho, eles fazem acampamento, eles organizam acampamento e param lá esperando alguma coisa. E no capítulo 14 vai chegar o texto que nós lemos aqui esta noite, esta manhã, melhor dizendo, onde vai falar que Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele os persiga. Irmão, aqui a gente já entra em confusão, porque olha só o que Deus está falando para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Então por que, Deus? Para ele perseguir vocês. Então a gente já começa a perceber que o coração de Faraó foi endurecido não por causa do Faraó, é porque Deus endureceu. Se você for ler bem essa história, você vai encontrar isso diversas vezes. Todas as vezes em que Faraó teve seu coração endurecido, quem endureceu o coração dele foi o próprio Deus. Quando chegava a primeira praga, Faraó queria deixar o povo ir, aí Deus ia lá e endurecia o coração dele. Na segunda praga, Faraó queria deixar o povo ir, aí Deus ia lá e endurecia o coração dele. Então todas as pragas que aconteceu, que violentaram o Egito, Faraó quis deixar o povo ir. Só não deixou porque Deus endureceu o coração dele. Aí agora, já que o povo está livre, aí Deus vai lá, mais uma vez, de Moisés, vou endurecer de novo o coração dele. Para quê? Para perseguir vocês. Então já começa a entender, irmãos, que algumas perseguições é Deus. Aleluia. É Deus que trabalha ativamente para que alguém se levante para perseguir a gente. Algumas perseguições vêm por intermédio do próprio Deus. Vocês conseguem entender isso? Que às vezes o vizinho está sendo demoniado porque Deus deixou o demônio entrar na pessoa. Aliás, porque Deus mandou o demônio entrar na pessoa e ela se endemoniou para perseguir você. Algumas vezes não é nem o diabo, irmão. O diabo está quieto no canto dele, aí Deus vai lá: diabo, pega. Você pode pensar assim: mas isso está na Bíblia? Claro que está. Você não se lembra de Jó? Quem foi que deu a ideia do diabo entrar e perseguir Jó? Deus falou assim: você viu meu servo Jó, meu filho? Um temente a mim, desvia do mal, puro, íntegro. E a diz também. O Senhor abençoou ele com muitas bênçãos, enriqueceu ele de todas as formas possíveis. Aí Deus falou assim: pois vai lá, toca nele, faz ele adoecer da planta do pé até o alto da cabeça, toma tudo, mata filho, toma fazenda, toma riqueza. A ideia foi de Deus. Isso aqui que não entra nas cabeças às vezes, né? Porque às vezes a perseguição vem porque Deus trabalhou ativamente para que alguém se levantasse contra você e perseguisse. Agora, olha só o nosso problema, que a gente fica assim: meu Deus, então, o que está acontecendo aqui? Porque eu estou começando a entender que alguns perseguidores, quem levantou foi o Senhor. Porque eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. Então algumas perseguições foi trabalho ativo de Deus para você. Aí você diz assim: é para a morte? Não, não é para a morte. Quando Marta e Maria manda os mensageiros falar para Jesus que Lázaro está doente, a Bíblia fala assim, em João capítulo 11, o mensageiro chega lá e fala assim: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está morrendo, está muito doente. Aí Jesus fala assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que enquanto ele diz isso, Lázaro morre ou não morre? Morre. Então como é que Lázaro morre se a enfermidade não era para a morte? Quando a Bíblia fala para a morte, essa expressão para a morte é fim último. Ou seja, essa enfermidade não vai ter fim na morte. O fim dela não é a morte, é a glória de Deus. Então, se morrer, pode até morrer, mas não é o fim dela. Pode não ser o que vai acontecer no meio, mas o fim não é morte. No meio morreu, mas no fim tem vida, porque o fim é depois da morte e é a glória de Deus. Aleluia. Então não sei o que está acontecendo no meio, mas o fim é a glória de Deus. Você pode ser perseguido no meio, mas no fim é a glória de Deus. Olha só que Deus fala assim: eu vou endurecer o coração de Faraó e para que ele os persiga, e eu serei glorificado nele.
Sabe por que Deus levanta alguém para perseguir você? É para mostrar para este alguém que Deus é com você. Aleluia. Sabe por que Deus levanta inimigos para te afrontar? É para mostrar para os teus inimigos que Deus ainda é com você. Sabe por que Deus permite que o diabo se levante contra você? É para mostrar para o diabo que você ainda tem um Pai que é maior do que todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, vamos voltando para Jó. Jó 42. No seu livro, Jó vai abrir a boca e vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam. Gente, vamos voltar para o capítulo 1 de Jó. Diz lá que Deus fala: Jó é íntegro, temente a Deus, se livra do mal, e na terra não tem ninguém como ele. Mas no 42, olha o que Jó fala: eu conhecia o Senhor só de ouvir Falar. Só de ouvir Falar. Então interessante, ele era íntegro no capítulo 1, mas conhecia Deus só de ouvir falar. Ele era temente a Deus no capítulo 1, mas conhecia Deus só de ouvir falar. Ele era puro, fiel, não tinha ninguém na terra como ele, mas conhecia Deus só de ouvir Falar. No 42 ele fala assim: agora meus olhos te enxergam. A pergunta é, preste atenção por favor, o que fez Jó elevar esse nível de intimidade com Deus? Perder tudo. Meu Jesus. No capítulo 1 ele era estudinho, mas conhecia Deus só de ouvir falar. Agora ele fala assim: Senhor, meus olhos estão te enxergando. A minha intimidade com o Senhor aumentou num nível muito acima. O que foi que aconteceu? Perdeu tudo. Então por que Deus permite que a gente entre em afronta? É para Ele fazer você conhecê-lo mais intimamente. É para mostrar para os teus inimigos que Ele é contigo, e é para mostrar para você que tem um nível mais profundo de intimidade com Ele. Eita, Xavá. Entende isso essa manhã, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então olha só, vamos aqui. Deus fala assim: vou endurecer o coração do faraó para quê? Para ele perseguir vocês. E aí, pronto. Eu serei glorificado nele. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer. Faraó foi endurecido o coração, começou a perseguir o povo. Aí Israel está lá no mato aqui, Israel está lá tranquilo. Quando olha para trás, lá vem Faraó com carros e cavalheiros, furioso. Israel começa a fazer o quê? O que Israel é bom em fazer? Murmurar. Porque pensa o povo bom em murmurar, é o tal de Israel, não? Começou a murmurar: Moisés, trouxesse-nos aqui, para que a gente morresse aqui. Não tinha cova suficiente no Egito, não. Para que a gente venha aqui só morrer. Aí Moisés vai fazer o quê? Moisés vai clamar para Deus. O povo está murmurando, Moisés clama para Deus. E assim é a vida do pastor. O povo murmura para o pastor vai lá falar com Deus. Ô Senhor, o povo está murmurando aí, pai. E agora? Resolva. Aí olha só o que Deus vai fazer. Ele vai falar assim: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que Marcha. Irmão, esse versículo é muito lindo. Tem duas coisas aqui interessantes que eu queria pontuar com vocês aqui. Duas coisas interessantes, olha só. Primeiro é: por que clamas a mim? Essa expressão "por que clamas a mim" significa assim: Moisés, está clamando por quê? Não precisa não. Entenda isso. Deus está falando para Moisés em outras palavras: Moisés, não precisa clamar para mim. Meu Deus. Está clamando por quê? Essa expressão "por quê" é algo desnecessário. Não é necessário você clamar a mim, Moisés. Agora, por que Deus está falando isso? Olha só, vamos entender aqui. Aleluia. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi para levar para onde, gente? Canaã. Quando tirou o povo do Egito, foi para levar para onde? Canaã. Então vamos lá, todo mundo junto. Quando tirou do Egito, foi para levar para onde? Canaã. Canaã. Então eles estavam em Canaã já? Não. Estavam onde? Na frente do mar? Vermelho. Eles estavam em Canaã? Não. Quando Deus tirou do Egito, foi para levar para Canaã. Eles não estavam lá, estavam na frente do mar vermelho. Então olha só, Deus está falando assim: Moisés, vocês já estão em Canaã? Não, então está clamando por quê? Vocês conseguem entender isso? Deus tirou o povo de onde?
Do Egito. Para levar para onde? Para Canaã. Eles estavam lá? Não. Tu está clamando por quê, Moisés? Vamos lá para abrir a mente. Deus tirou o povo de onde? Do Egito. Para levar para onde? Canaã. Então Deus está falando para Moisés, está clamando por quê, Moisés? Você não está ainda onde eu falei que ia colocar vocês. Então não precisa clamar. Por quê? Porque nada que se levante no meio do percurso